E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Linux, dando início ao nosso módulo. Nessa aula nós vamos baixar o Linux Debian. Por que nós vamos começar com o Debian? Porque o Debian é uma das distribuições Linux consideradas mais estáveis, né? Ou seja, a que recebe menos atualização, porém quando recebe uma atualização, aquela atualização ela foi muito bem elaborada, muito bem estruturada. Então assim faz com que o Debian seja um dos Linux mais confiáveis e também mais estáveis. Logo no nosso curso nós vamos aprender o Debian e o Ubuntu. Então, começando essa aula com o Debian. Então basta acessar o site oficial do Debian, debian.org. Aqui vocês podem clicar tanto aqui nesse banner aqui, ó, baixe o Debian, que é a última versão, no caso 64 bits, porque a minha máquina é 64. Se a máquina de vocês for 32, vocês vão ter que baixar a versão 32. Então vamos detalhar um pouco mais. De vez em clicar aqui direto, cliquem aqui obtendo o Debian. Aqui vocês vão clicar baixe uma imagem de instalação. Então como eu falei, no meu caso é 64, eu vou baixar a MD64. Se o seu sistema operacional for 32, você baixa a versão i386, né? Essa versão aqui, ó, 386, para quem é 32 bits. Então vamos baixar o nosso Debian, só salvar a ISO dele. Com a nossa ISO baixada, agora nós vamos instalar ele aqui dentro do nosso VirtualBox. Então novo, vamos colocar Debian, no meu caso aqui 64, tá? Lembrando vocês novamente. Próximo, vou colocar 4 GB, vocês podem escolher quanto vocês vão colocar. Eu recomendo no mínimo 2 GB, tá? Para o Debian. Aí vai de acordo com o que você tem aí disponível. Próximo, criar, mantenha aí padrão. Próximo, dinamicamente alocado, para ele não ocupar o espaço da nossa máquina, ele vai ocupar conforme a gente precisa. E vou colocar aqui, ó, 20 GB para o Debian, que é bom. Para mim, que só vou mostrar para vocês como ele funciona. Se vocês forem realmente utilizar ele, pode colocar em uns 40, 50, também tá legal. Vamos clicar em criar. Agora, vocês vão ver que o procedimento é bem semelhante com as instalações que nós fizemos do Windows, né? Então basta você vir aqui do Debian, botão direito, configurações, armazenamento. Aqui dentro da controladora vocês vão ver aqui o disco vazio. Clica nele e agora vamos selecionar a nossa ISO do nosso Debian que nós baixamos, né? Então escolher uma imagem de disco. E aqui, ó, o Debian que nós baixamos, a ISO dele, seleciona ela. Veja que agora está selecionada e dá um OK. E agora vamos iniciar ele para fazer a instalação. Se ele pedir para confirmar a ISO de vocês, basta confirmar normalmente, tá? Seleciona aqui, ó, Debian novamente e dá um iniciar. Então aqui nós podemos escolher como nós podemos instalar ele, no modo gráfico ou no módulo sem ser gráfico, o modo normal. Eu vou colocar no modo gráfico para vocês entenderem melhor. É só selecionar e dar um Enter. Bom, qual que é a vantagem do modo gráfico? A vantagem do modo gráfico é que vocês podem manipular aqui, ó, podem mexer aqui com o mouse, né? Se não fosse no modo gráfico, vocês iriam precisar mexer tanto com a setinha do teclado ou usando o Tab. Então a vantagem do modo gráfico é que facilita aqui a nossa instalação também. Eu vou colocar aqui a linguagem dele, né? Português Brasil. Escolher a nossa linguagem, dar um continuar. A localidade, dar um continuar. O nosso teclado, né? Também, ó, já selecionou automaticamente, continuar. Aqui um nome para nossa máquina, no meu caso eu vou colocar aqui então HackerSec, vocês podem escolher o nome de vocês. Aqui em domínio eu posso deixar em branco, dar um continuar. Ele vai começar a configurar a rede e agora ele vai pedir uma senha de root. Então define uma senha de root para vocês. Para quem não sabe, o usuário root é o usuário administrador do Linux, né? Então no Windows nós temos o administrador e no Linux nós temos o root. O root é o usuário administrador, ou seja, é ele que tem todas as permissões dentro do Linux. Vocês vão ver então tanto no Debian quanto no Ubuntu e até mesmo nas versões de Pentest que o root é o usuário aí supremo do Linux, o que tem todas as permissões. E aqui ele vai pedir para criar um usuário comum. Então eu vou criar aqui um usuário HS, colocar uma senha para o meu usuário comum. Tá? Então aqui é o usuário comum e anteriormente nós definimos a senha do root. Aqui o usuário comum, dá um continuar. Seleciona aqui para ele configurar o relógio, no meu caso eu estou em São Paulo, dá um continuar. Aqui ele vai perguntar como que você quer particionar o disco. Eu vou usar o disco inteiro, porém é bem interessante vocês também depois darem uma testada na versão criptografada. O que é interessante por quê? Porque como nós estamos aqui entrando na área de cibersegurança, você criptografar a instalação de um sistema operacional é muito importante. Porque todos os dados que estiverem armazenados lá dentro serão criptografados e protegidos. Ou seja, se alguém roubar o seu disco, roubar o seu computador por inteiro,
ele não vai conseguir acessar os dados que estão dentro daquele sistema operacional, porque eles estarão criptografados até mesmo antes da instalação. Então, no nosso caso, eu vou usar o disco inteiro, porque se você selecionar por criptografado, ele vai demorar um pouco mais a instalação. Mas sim, eu recomendo aí, fica de exercício para vocês instalarem depois no modo criptografado. Então, usar disco inteiro, continuar. Seleciono o disco aqui, ó, que nós colocamos no VirtualBox, nosso disco virtual. Aqui vocês podem colocar, né, a partição para iniciantes, continuar. Aqui, ó, finalizar e escrever mudanças no disco. E confirma para ele começar a fazer as mudanças no disco, coloca assim, continuar novamente. Então ele vai formatar o disco para agora sim começar a instalação do nosso Debian. Aqui ele pergunta se tem outro disco que a gente quer inserir para fazer a instalação. No caso não, né? Porque é uma máquina virtual. Então coloca não, clique em continuar. Aqui para você fazer a instalação dos pacotes, né? Deixa do Brasil mesmo. Aqui pode deixar do site deles oficial. Aqui não precisa colocar nada, só dá um continuar. O que é essa instalação de pacotes que agora ele vai começar a fazer? Ele vai começar a fazer a instalação de alguns pacotes básicos do Debian, né? Que vem com a interface gráfica dele principalmente. Esses pacotes servem para facilitar o manuseio do Debian. Isso daí vocês vão ver na prática daqui a pouco. Aqui ele está perguntando se você quer enviar os dados, né, durante o seu uso para os desenvolvedores. No meu caso eu vou colocar aqui não, vocês podem deixar aqui não também, dá um continuar. E aqui ele está perguntando para você se você quer instalar mais alguma coisa durante essa instalação, né? Então a gente não vai instalar nada, a gente vai deixar só isso mesmo. Lembrando que a instalação pode levar um tempinho, dependendo da máquina de vocês, pode levar mais ou menos, mas é só aguardar até que ela finalize. Aqui ele pergunta se você quer instalar o Grub. Para quem não sabe, o Grub ele é um gerenciador de inicialização. Por exemplo, quando eu quero instalar o Windows, o Debian e o Ubuntu no mesmo HD, ele vai ajudar você a gerenciar isso, né? Quando você ligar a sua máquina, você vai selecionar qual sistema você quer iniciar. No nosso caso, nós estamos instalando ele dentro do VirtualBox, né? Então ele é uma máquina virtual, a gente não usaria ele, mas deixa assim ele instalado para vocês até aprenderem isso já desde o início, quando vocês forem fazer as pesquisas de vocês, instalações aí, testes de vocês, até mesmo na máquina própria de vocês. Então dá um continuar aí para fazer a instalação do Grub. Seleciona onde ele deve ser instalado, né? Que é no nosso disco mesmo. E agora ele vai instalar e finalizar a nossa instalação do nosso Debian. Pronto, a instalação está completa, dá um continuar para ele reiniciar o nosso sistema e agora a gente vai ter acesso ao nosso Debian. Aqui, ó, como eu falei, esse daqui é o Grub, né? Então, por exemplo, se você tivesse outros sistemas operacionais instalados aqui nessa partição, ou nesse HD no caso, né? Isso acontece geralmente quando a gente instala numa máquina física, não numa máquina virtual. Então, por exemplo, que vocês tivessem instalado o Debian aí na máquina de vocês mesmo, não no VirtualBox. Então vocês poderiam ter tanto o Debian aqui, quanto o Ubuntu, como também o Windows, né? Então quando você iniciasse o seu computador, você ia selecionar qual você quer iniciar, ia dar um Enter e ia iniciar. Para isso que serve o Grub, ele é um gerenciador aí de inicialização. Ele ajuda bastante com isso. Então aqui selecionamos o nosso Debian e deixa ele iniciar. Aqui então vamos logar com o usuário que nós criamos, né? Então aqui no caso eu criei o HS e vou colocar a minha senha. Então esse daqui é o nosso Debian, pessoal. Logo aqui no canto superior direito, nós temos então algumas configurações dele, né, de conexão, de rede, temos as configurações de usuário. Aqui nós podemos acessar as configurações do sistema, né, como se fosse lá no painel de controle do Windows, né, esse aqui no caso poderia ser o painel de controle do nosso Linux, Debian. Aqui temos controle de volume, desligar e reiniciar a máquina e aqui também fazer o bloqueio aí de tela. Aqui do lado superior esquerdo temos atividades, clicando em atividades então vai vir os nossos aplicativos instalados. Então no caso ele já vem com o Firefox instalado para a gente navegar, legal? Fechando aqui, vamos voltar em atividades. Aqui temos uma barra de pesquisa, né, onde a gente pode pesquisar algum aplicativo que nós queremos. Aqui clicando aqui vai vir mostrar todos os aplicativos, né, vai mostrar mais aplicativos. Clica aqui então, ó, veja todos os aplicativos que ele instalou na nossa máquina. Então são os aplicativos básicos, né? Editor de texto, né? Aqui temos o LibreOffice. O LibreOffice, para quem não sabe, é como se fosse o Office, né? Para Linux. Então aqui, ó, por exemplo, o Word, PowerPoint, né? Seria, né? Mas no caso é o LibreOffice, aqui como se fosse o Excel, né? Aqui temos aqui, ó, esse pacote aqui de software de atualização. Clicando nele, você pode gerenciar como você quer que atualize o seu sistema operacional aqui dentro, né? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui, bem bacana. Voltando em atividades, vocês podem digitar aqui, ó, terminal. Então esse daqui é o terminal do Debian. Lembrando que nós vamos aprender sobre terminal ainda nesse módulo.
né? Nós vamos acabar utilizando mais o Ubuntu do que o Debian, mas tudo que vocês aprenderem no Ubuntu ou no Debian serve para os dois, porque os dois são distribuições Linux e funcionam da mesma maneira. Então o que nós aprendemos no Ubuntu funciona no Debian, e o que eu aprender no Debian funciona no Ubuntu. São raras, né, exceções que não funciona em um sistema operacional e funciona no outro. São raras exceções. Porém, essa base que eu vou dar para vocês vão ver que vai acabar funcionando nos dois SO. Legal? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula, onde nós vamos fazer a instalação, então, do Ubuntu.